E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, como estão as coisas por aí? E aí, muito sol, muito calor, muito frio, muita chuva? Por aqui, gente, todos os dias tem chovido e o friozinho chegou, tem andado fresquinho, tem andado... Às vezes a gente consegue ficar sem a blusa de frio, mas às vezes a gente precisa da blusa de frio, precisa de uma boa meia no pé, então... Tenho problema com o pé, preciso estar com o meu pé sempre quentinho. Sabe o que eu tô fazendo na lavanderia, gente? Vigiando aqui a máquina. Eita, ó. Vigiando a minha máquina, que inclusive já acabou aqui. Passar no amaciante. Muita roupa clara aqui. Roupa do Eric, lá do jiu-jitsu, uniforme da escola. E agora ela vai passar no amaciante pra torcer e eu pôr no varal. E aí tem mais um monte de roupa aqui pra lavar de serviço do Wagner. Sim, gente, hoje aqui é domingo e eu estou lavando roupa. Eric tá ensaiando, né? E, ó, deixa eu ver Eric aqui, vou mostrar Eric pra vocês. Ih, nem tá te aparecendo, filho, pera aí. Toda claridade. Toca aí um pouquinho pro pessoal poder ver. Deixa eu puxar aqui a janela, gente, filmar ao contrário. Vamos filmar ao contrário aqui, ó. Toca alguma coisa aí. E é isso. Tá aqui ensaiando, ele já arrumou o quarto dele. Eu já fui ao mercado hoje, gente. Podia ter mostrado isso pra vocês, mas nem mostrei. Alguém tá aqui hoje só na folga. Tá, ó. Gente, tem uma notícia pra vocês, tem algo pra falar pra vocês. Já praticamente finalizei aqui meu almoço, mas vou mostrar algo pra vocês. No último vídeo, eu até falei que tinha algumas coisas que estão na minha lista de coisas que eu quero pra comprar ou fazer pra 2025. Algumas delas já estão em práticas, algumas eu já conquistei, tem muita coisa na lista ainda, mas uma delas... foi concluída essa semana. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Olha isso, gente. Olha o que que eu ganhei. Tá vendo? E olha o que que acabou de desligar aqui. Que eu estou fazendo. A batata. Ó. O frango. Só que a gente comprou esse frango, gente. Já aquele frango pronto, né? Só que o que que acontece? O frango não tava nada bem cozido. O frango tava bem cru por dentro. Então a gente colocou ele aqui no airfryer, colocamos de um lado, depois virei e coloquei do outro. Mas agora eu acho que as batatas estão quase cozidas, gente. Ó. Eu nunca usei airfryer, então assim, pra mim tá sendo tudo muito novo aqui. Deixa eu ver se sacudir vai dar pra soltar, ela tá começando a agarrar aqui. E eu tô aqui finalizando já, gente, o almoço. Ih, agarrou, gente. Deixa eu ver aqui. Soltei aqui, gente. Aí tô aproveitando, ó, pra botar ela mais um pouco aqui. Ai, peraí, que com a mão só tá difícil, gente. Isso, foi. E eu vou colocar ela aqui mais um pouquinho. E o franguinho tá aqui. E eu fiz aipim frito. Tem um arrozinho aqui, ó, prontinho. E o feijãozinho que eu acabei de desligar. Feijãozinho carioquinha, que é o meu preferido, que é o que eu amo de paixão. E é isso. Quase finalizando o almoço. Bom, gente, ó, agora eu coloquei aqui a farofinha que veio junto com o frango com a batata, aipim. E, como eu falei, tem arroz e feijão aqui, né? Já coloquei ele de molho ali pra mim lavar daqui a pouco. E agora nós vamos almoçar. Tô na lavanderia de novo, gente. Eu já tirei as roupas que estavam aqui na máquina. Já coloquei no varal, algumas aqui e outras lá na varanda do ateliê. Que tá pegando um mormaçozinho lá, eu coloquei lá, porque tem camisa de uniforme de Eric, muita meia do Wagner, coloquei tudo pra lá. E o que que eu fiz? Tem uma máquina de roupa escura, por quê? Porque eles tiraram casacos, gente. E quando o casaco é muito grande, você bota, minha máquina é uma máquina de 9 quilos.
Você bota 4, 5 casacos na máquina, não cabe mais nada, né? E eu acho que eu coloquei 4 casacos do Wagner e do Eric, mais calça jeans do Wagner, mais umas 3 ou 4 peças de roupa que tava ali pra lavar. Minha máquina não é muito grandona, então é isso. Eu já arrumei cozinha, a gente já almoçou, já arrumei cozinha, já organizei tudo ali, já tá tudo organizadinho. Inclusive já tirei umas roupas que estavam aqui secas, que estavam no outro varalzinho, já tá lá em cima da cama pra mim poder dobrar e guardar. Aproveitar que eu tô por aqui, gente. Ó, tem umas nuvens bem escuras ali, ó. Aí pra cá já tá mais aberto. E tá assim, aquela coisa de vem um mormaço, ó. Aí depois esfria de novo, vem aquele ventinho frio, nubla de novo. Mas tá um tempinho bem gostoso por aqui. Bom dia, meu povo. Dia seguinte por aqui. Gente, ontem à tarde eu e Wagner tiramos pra ver um filme, assistir televisão. Depois fomos tomar banho, fomos nos arrumar, fomos pra igreja. Chegamos da igreja, fomos agir um monte de coisa, né? Porque hoje o dia já começando, né? E, gente, olha o clima. Lá no cantinho tá chovendo, ó. Ó. Tá chuviscando aqui. Mas não tá frio. Não tá frio, tá aquele sereninho, né? E por aqui, gente, eu já fiz muita coisa hoje. Eu já deixei ontem toalha de prato de molho, já tá na máquina enxaguando. Eu tirei toalha de banho pra lavar, já juntei roupa suja, já arrumei lá em cima, já guardei roupa. Já fiz muita coisa. Gente, sei lá o que que deu aqui, que o celular ficou todo preto aqui. Eric já arrumou aqui, ó, o quarto dele. Já tá só com a meia que ele vai vestir agora. Já arrumou as coisas de colégio dele, já tá tudo organizado. Eu já juntei louça, agora eu vou esquentar o almoço pra mim e Eric almoçar. E eu já fiz, gente, ó, aquela coisa que eu faço pra colocar no pão dele, ó, no lanche. Só, gente, que a pessoa ontem esqueceu de comprar alface. Esqueceu que estava sem alface e não comprou alface, gente. Então o lanche dele hoje vai sem alface. Ele vai levar um outro lanche pra escola e esse aqui é o lanche pro jiu-jitsu, né? Antes do jiu-jitsu lá. E aí eu deixei esse aqui separado, que a gente vai almoçar. Vou deixar pra gente almoçar e jantar. Já botei mais lanches na geladeira. Louça pra lavar e eu vou fazer... Agora eu vou ver almoço pra mim e Eric almoçar. Ó, arroz e feijão aqui já quentinho. Gente, eu tô esquentando aqui agora uma panela com aquele frango de ontem. A batata, o aipim que eu fiz ontem. E olha, nós almoçamos, jantamos, arrumei marmita do Wagner. Hoje eu e Eric vamos almoçar e se bobear ainda vai sobrar pra janta. Então, basicamente, vai dar pra 3 a 4 refeições. Um frango assado e as batatas que eu fiz ontem aqui em casa. Né? Não era um frango muito pequenininho, também não era grande. Mas rendeu bastante, gente. Eu tô acabando de esquentar aqui, gente, ó. Um monte de louça que juntou aqui, gente. Misericórdia. Ai, ai, ai. Deixa eu desligar esse arroz aqui, que ele já tá bom. Eu vou só acabar de aquecer aqui. Ó. E nós vamos almoçar pra mim lavar essa louça. Porque hoje eu tenho que estudar e estudar bastante. Hoje à tarde vai ser de estudo. Hoje à tarde é de aula. Já lavei essa louça toda, gente. Deu uma faxina no meu fogão. Ai, tá fazendo frio. Ventinho gelado entrando aqui em casa. Acho que eu vou pegar um casaco já. Mas como eu vou subir pra poder estudar. E já falta... Eu tenho 40 minutos pra dar uma descansada aqui. E, gente, eu queria aproveitar para falar algo para vocês. Às vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo e que talvez elas nem vão acontecer, né? Mas uma coisa eu tenho aprendido, que as coisas só acontecem no tempo determinado. A gente não entende qual é esse tempo. E talvez a gente nem nunca vai entender, porque talvez
Nós somos tão pequenos e tão limitados em nossos pensamentos e tão achegados às nossas emoções que a gente nunca vai entender o tempo. O tempo, ele nos ensina. O tempo é um dos maiores professores. O tempo é um dos maiores organizadores. O tempo é um dos maiores consoladores. O tempo é das melhores coisas que a gente pode viver. Sabe por quê? Porque Deus é o dono do tempo. E sem esse tempo de Deus, a gente não vive nada. A gente não aprende nada. A gente não consegue viver o processo. Porque tudo existe um processo. Nada é feito de um minuto para o outro, nada é feito de um instante para o outro. E às vezes a gente acha que certas coisas nas nossas vidas não acontecem naquele determinado momento ou naquela determinada situação. E o tempo passa e a gente entende que aquilo era para ter acontecido do jeito que aconteceu. A princípio, com a nossa limitação emocional e psíquica, digamos assim, a gente acha que deu tudo errado. Aí passa o tempo e tudo se encaixa, porque Deus, ele fez tudo perfeitamente, né? E aí a gente entende que não era para ser daquele jeito, não era para ser naquele lugar, não era para ser daquela forma, não era para ser naquele momento. Essa é uma das coisas que eu mais tenho aprendido nos últimos anos, que o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele não erra, ele não atrasa, ele não fica equivocado, ele não fica em dúvida. Não. As coisas acontecem exatamente como Deus determina, no momento em que Ele determina. Porque o tempo dele jamais será o nosso, né? Então, você pode ter sonhos, você pode ter projetos, você pode ter o que você tiver. Tudo que tiver que acontecer na sua vida, só vai acontecer o que Deus tem de melhor para você, tá? E no tempo dele. Só que tem um detalhe, a gente tem a famosa palavrinha ali, ó, que são duas, livre arbítrio. Essas duas palavrinhas é que faz tudo às vezes dar errado na nossa vida. Porque a gente tem mania de não pedir direção para Deus das coisas. A gente tem a mania de agir com impulso. Deus não age com impulso. E a gente age. E aí, às vezes, a gente age com impulso, usa o livre-arbítrio e as coisas dão errado. Aí as coisas desabam, tudo acontece, e aí a gente acha, ai Deus, por quê? Foi porque você não me pediu direção. Pois se você tivesse orado, se você tivesse lido a palavra, você ia achar a resposta. Se você tivesse buscado em mim, é Deus falando pra gente, sabe? Eu tô aqui parafraseando, digamos assim. Ele diz, você ia ver que não era aquele caminho, não era aquele emprego, não era aquele relacionamento, não era essa atitude, não era para aquele lugar. Mas quando a gente coloca Deus num determinado, no lugar que ele tem que estar e tomando as nossas decisões e nos conduzindo as nossas decisões, tudo fica mais fácil, tudo fica muito melhor, porque é muito mais fácil quando nós seguimos na direção e no propósito de Deus. Às vezes, seguir o propósito de Deus não é mar de rosas. Seguir o que Deus tem para mim e para você, talvez estar no lugar que a gente não queria estar, mas no lugar em que Deus determinou que estivéssemos, ou no emprego, seja o que for. Porque quando a gente coloca realmente na direção de Deus e busca verdadeiramente o Espírito Santo, ele nos conduz. E tudo fica mais leve. E por mais que a gente passe dificuldade, e por mais que as coisas fiquem muito difíceis, Deus, ele com o tempo certo, a gente vê que só estava difícil porque ele precisava nos forjar. Porque existem situações na nossa vida que, se a gente viver de qualquer maneira, a gente está frágil, né? A gente está sensível para viver. Aí a gente precisa se fortalecer. E aí como que a gente se fortalece? Passando por aquelas dificuldades que a gente sente que está quebrado, que não vai ter jeito, que a gente não vai conseguir sair daquilo. Aí quando a gente sai, a gente vê que a gente saiu muito maior, muito mais fortalecido, muito mais corajoso, forte.
para vencer mais coisas. E é assim que a gente conquista as grandezas do nosso Pai, tá? Beijo no coração de vocês. Esse foi só um videozinho aí para entrar nessa nossa segunda-feira. Peço a Deus que abençoe a sua semana poderosamente e que você viva intensamente a vontade de Deus, buscando nele todas as suas direções, sabendo que ele não perde o controle, ele não erra e ele nunca, mas ele nunca se atrasa. Deixa a curtida, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa um comentário aqui, diga pelo menos amém aí nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a nossa semana. Beijo no coração, tchau!